canario. Tengo una canariera con un canario. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van, ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Buenas tardes, buenas noches, también de a poco nos vamos conectando, se van encendiendo las cámaras y qué placer volver a encontrarnos, qué placer volver a ver esta hermosa comunidad virtual que construimos desde el CICSEF, que atraviesa no solamente países y continentes, sino que ya atraviesa mucho espacio en el tiempo, muchísimo espacio en el tiempo, y la verdad que estamos muy contentos de seguir encontrándonos con el recuerdo permanente. No nos olvidamos de nada de lo que está pasando en Israel a más de 660 días de la masacre del 7 de octubre. Seguimos desde el CICSEF reclamando, exigiendo la vuelta a casa de nuestros 50 hermanos que se encuentran en la Franja de Gaza, así que los tenemos presentes y no nos olvidamos. Vamos a seguir elevando la voz desde donde sea que estemos, de todas partes del mundo. Vamos a seguir esperando que retornen a casa y el fin de la guerra. En el día de hoy tenemos un placer, un lujo. Yo ya no sé qué palabras, qué calificativos poner para los invitados que nos tocan vivir desde el CICSEF. En breve, Mario Eduardo Cohen, presidente del CICSEF, nos va a contar un poco más sobre el disertante, pero créanme que vamos a tener un espacio por demás interesante. Yo voy a hacer un pequeño spoiler. Vi el documental y me quedé con muchas dudas y preguntas. Es todo lo que voy a decir. Queremos darle la bienvenida desde el CICSEF al doctor José Alberto Rodríguez da Silva Tabín. Bienvenido. Es un honor, es un placer, es un gusto enorme el que nos estamos dando desde el CICSEF y todo el mundo con vuestra disertación. Y como siempre, desde el CICSEF les queremos agradecer a todas las entidades que nos acompañan a lo ancho y a lo largo del planeta. Son muchas, después las vamos a estar mencionando. A todos, gracias. Es un enorme, enorme placer. Saludamos también a nuestros amigos en Facebook que nos están viendo y sin más preámbulos. Querido amigo, querido Mario Eduardo Cohen, buenas tardes, bienvenido. Por favor, contanos un poco a quién tenemos del otro lado de la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están en América Latina o en América y buenas noches a allí la gente de que está en Europa y en Israel. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, un agradecimiento a las comunidades que nos apoyan, a FECELA y a la comisión directiva. Como decía Ilan, el pueblo judío, aún en condiciones difíciles, nunca ha dejado de estudiar y en este caso seguiremos estudiando, en este caso, nada menos con una personalidad que me animo a decir que es en idioma español la mayor autoridad sobre los judíos bueno, de Portugal. Eh, Vamos entonces a hablar hoy, nada menos, vamos a presentar nada menos que al doctor José Alberto Rodríguez de Silva Tabín, que, bueno, que es una autoridad en todos estos temas. Y lo interesante es que el video que hemos visto muestra a los chicos que fueron eh, bueno, secuestrados por el Joao II, el rey de Portugal, y mandados nada menos a 7.500 kilómetros a la isla de Santo Tomé.
Pero eso, justamente para saber exactamente, digamos, fue un documental, pero es un documental que tiene ficción, obviamente. Entonces se nos ocurrió que debíamos escuchar y ver a una autoridad, quizá la autoridad máxima en este tema. Estamos presentando nada menos que al doctor José Alberto Rodríguez de Silva Tabim, que él es PhD de la Universidad Nova de Lisboa, es también investigador principal y profesor del Centro de Historia de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Lisboa, también trabaja en la Universidad de Évora en Portugal. Preside nada menos que el seminario sobre los judíos de Portugal y la diáspora. Escribió, bueno, entre muchos libros, entre otros, dice Os judeus na expansión portuguesa, no Marroco, del siglo XVI. Escribió también Judeos y Cristaos Novos en Cochín, en la India. Sobre eso le vamos a pedir algún día que nos hable, porque nos parece insólito eso. Así que seguramente la próxima vez le vamos a pedir que hable de eso. Escribió más de 60 artículos en español, portugués, inglés, italiano, hebreo y árabe. Y fundó él una revista académica que se llama Hamza, que es, bueno, de estudios judíos y árabes. Y recibió becas de Estados Unidos, de Israel, de Francia. En síntesis, es una autoridad mundial. Nosotros solamente tenemos que agradecer a José Alberto el gesto de querer ayudarnos a nosotros y poner claridad sobre este documental que acabamos de ver. Y le decimos a José Alberto que lamentablemente en América hispana se sabe muy poco de la historia de Portugal. Y entonces para nosotros es doblemente interesante lo ocurrido en estos momentos del siglo XV, en este caso con los... Y les recuerdo que los criptojudíos en América se los llamaban los portugueses. Así que la relación con Portugal es profunda y bueno, qué mejor que escuchar a una autoridad mundial sobre el tema. Muchas gracias, José Alberto. No nos conocíamos. Elías Salgado fue el que nos hizo el contacto. Nosotros solo somos agradecimientos. Bueno, cuéntanos si el video que hemos visto de los chicos secuestrados es ficción, es documental, en qué medida es documental y en qué medida es ficción. Nosotros solo agradecimiento. Lo dejamos al final para que hagan preguntas, comentarios, acotaciones. José Alberto, tienes la palabra. Entonces, parece que me escuchan, ¿no? Y antes de más, quiero agradecer a Mario Cohen el muy amable convite para me quedar aquí, para hablar de los niños, meninos, como decimos en portugués, de São Tomé. Eu hablo castellano porque também trabalho com colegas de Espanha, não? Pero tienes que perdonar se faço algum usismo, se intrometo algumas palavras de português, porque isso pode suceder. Como disse Mário, pois falar da questão dos chicos de São Tomé, dos meninos de São Tomé, como se diz em português, é falar do rei João II, que ha vivido na segunda metade do século XV e que é uma pessoa que é conhecida para a posteridade como o príncipe perfeito. E os reis de Espanha, Fernando e Isabel, muito conhecidos porque han, como sabeis, expulsado os judeus em 1492, lo apelidavam de El Hombre,
Portanto, era uma pessoa que tinha um caráter muito forte e que tinha uma política muito centralista em Portugal. Por que isso? Porque seu padre, Afonso V, estava em as mãos da aristocracia portuguesa. Era um rei conquistador. Tinha conquistado algumas cidades de Marruecos e se ha envolvido em questões dinásticas em Espanha, em Castilha, perdão, naquele tempo. E, portanto, se ha quedado um pouco empenhado e em as mãos da nobreza portuguesa. Quando Juan II finalmente ha ganhado o trono, se ha deparado, ha visto que tinha uma questão a resolver, que era submeter a nobreza e impor o poder em todo o reino. Portanto, daí seu caráter, por vezes, um pouco impulsivo. Basta recordar que ha matado a todos seus cunhados, porque os é apontado como autores de possibilidades de crimes contra sua pessoa. Ora, como entram aqui os rodeos? Temos, em primeiro lugar, que pensar em duas coisas. Que Juan II, tal como os reis anteriores de Portugal, sempre ha tratado bem as comunidades de los judíos de Portugal, que viviam aqui desde o início do reino, no século XII. E sempre ha protegido as comunidades da violência dos cristianos, porque muitas vezes em as grandes cidades de Portugal, como Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, havia uma espécie de sublevações, sobretudo dos mistérios, das pessoas, dos artífices, contra os artífices judíos. E as comunas, as aljamas de judíos, em Portugal se chama comunas, se queixavam, se lamentavam ao rei Juan II, e ele sempre ha protegido essas comunas de judíos portugueses, porque necessitava, sobretudo, do seu apoio econômico, que era muito grande. Agora, outra questão são os judíos de Castilha, do país vecino. E aqui há dois grupos, que é o grupo dos conversos e é o grupo dos judíos expulsos em 1492. Ora, a Inquisição em Espanha ha sido fundada em 1480. Em Portugal, muito mais tarde, solamente em 1536. O que vai suceder? Muitos desses judíos que se han convertido antes de 1480, por causa dos pogroms muito conhecidos, sobretudo em Andaluzia, foram acusados de criptojudaísmo e tiveram que fugir, tiveram que escapar à Inquisição. E o país mais próximo era Portugal. Alguns han fugido para o norte de África, han saído para o norte de África, não podiam sair para a França, porque desde o final do século XIV que a existência de judeus estava proibida em França, portanto tinham que partir ou para Marruecos ou para Portugal. Era mais fácil atravessar a fronteira. E tantos han fugido para Portugal que Juan II, em 1488, somente 8 anos depois, ha determinado que os conversos de Castilha não poderiam jamais entrar em Portugal. E que os que aqui se quedassem teriam que partir para outros países cristianos, como Inglaterra, França, pero logicamente, como cristianos, não? Esses que poderiam partir seriam aqueles que não tivessem suspeitas de criptojudaísmo. Isto por quê? Porque ele sabia, por os clérigos, pelos bispos, pelos padres, que essas pessoas intentavam influenciar
aos rodeos portugueses para que não se convertissem ao cristianismo. Portanto, segundo el rei, teriam uma mala influência sobre a população judia, que eu pretendia, em uma última instância, que também se convertisse ao cristianismo. E, portanto, não os queria aqui. E, de todas as formas, não é somente o rei. O que vamos ver é que a prefeitura de las grandes cidades, como Lisboa, Évora e outras, se vão oponer à entrada desses conversos de Castilha por o mesmo motivo e também porque pensavam que teriam peste, que trariam consigo coisas malas e, portanto, não os viam com buenos ojos e os queriam apartar. Outra coisa respeita aos judeus expulsos, como toda a gente sabe, em 1492 de Espanha. Quando han sabido da decisão de Dom Fernando de Aragão e de Isabel de Castilha para que os judeus e os muçulmanos deveriam partir de novo país que se chama Espanha, claro que han pensado de imediato também em Portugal, porque era o país mais próximo, onde os judeus se quedavam em paz e, portanto, os maiores, as pessoas mais influentes de Castilha han ligado junto ao rei de Portugal, Juan II, para solicitar a fixação de grupo importante dessas famílias, as mais ricas, em Portugal, a troco, claro, de uma soma avultada de dinheiro, não? O que vai, entre eles se encontrava o famoso Isaac Abravanel. Juan II autorizava a residência em Portugal de 600 casas, quer dizer, 600 grupos familiares. Portanto, grupos familiares naquele tempo era padre, madre, abuela, primos, etc. Não? Portanto, 600 casas han sido autorizadas a residir para sempre em Portugal. E também autorizado outros muito mais, que não eram tão ricos e tão influentes, que poderiam entrar em Portugal, pero não se quedar aqui. Quer dizer, Portugal funcionaria para esses como um ponto de passagem. E se pensava, sobretudo, em norte de África, que essas pessoas viriam de Castilha para Portugal e de Portugal tinham 8 meses para se quedar aqui e depois teriam que partir, sobretudo, para a costa africana. Ora, de lá, portanto, isso quer dizer que para Portugal vieram cerca de 22 mil rodeos de Castilha. Quizás, entre essas pessoas, haveria também pessoas de Aragão, que é o reino de Aragão. De Navarra han sido expulsados mais tarde. Pero a maior parte seriam de Castilha. O que sabemos mais ou menos por os documentos, pero os documentos são muito diferentes em termos de informação. Portanto, dizem números e dizem quantitativos muito dispersos. Estou falando de las fuentes cristianas, quer dizer, as fuentes portuguesas e de Castilha, as crônicas de Portugal e de Castilha e também das crônicas hebreias. Mas se pensa por os documentos de fiscalidade, que a Lisboa han chegado cerca de 3.000 pessoas. A Évora, que era a segunda cidade mais importante, 2.000 pessoas. Porto, que nessa altura não era a segunda cidade mais importante, era a terceira. Évora seria mais importante. Han chegado 835 pessoas e a Coimbra somente 514, o que dá o cômputo de 6.406 pessoas que viam a possibilidade de se quedar em Portugal. Pero as outras 16.000 pessoas foram solamente autorizadas a transitar por Portugal, pagando 8 cruzados por cabeça, por pessoa. E, portanto, teriam que partir hasta abril de 1493. Portanto, o que sabemos é que Dom Juan
segundo, ha recebido entre 6.000 e 5.000 reais de impostos de entrada de las 600 casas, quer dizer, dos judeus mais ricos, e também dos outros judeus. Ora, qualquer judeu, para além das 600 casas, que fosse encontrado em Portugal, depois dos 8 meses, seria escravizado. Muitos partiram para o norte de África. Temos notícia disso, inclusivamente em os documentos portugueses. Esses entraram, sobretudo, por os portos de Tanger e Argila, portanto, é o norte de Marrocos, cidades que nesse momento pertenciam a Portugal. E sabemos, inclusivamente, que mais tarde esses judeus continuaram a partir de Castilha para Portugal, até o reinado de Manuel I, que, como sabeis, já expulsado finalmente em 1496 todos os judeus de Portugal. Sabemos, por exemplo, que o conde de Borba, que era o capitão da Argila, ha recebido alguns desses judeus de Castilha e que os queria batizar à força, como em Portugal, mais tarde no reinado de Manuel I. Pero o rei ha dicho que não, que os deixaria partir para o norte de África. Pero nós sabemos que mesmo Juan II ha hecho o possível para que os judeus de Castilha, que eram muito ricos, se quedassem em Portugal como cristianos. De tal forma que em outubro de 1492 promulga uma lei que concedia privilégios aos judeus, pensando aos judeus de Castilha, que se convertissem, para que se quedassem, para que não fosse a norte da África. Pero muitos se han partido, não querido quedar-se. Então, a questão é: quem foram os judeus escravizados? Segundo o cronista cretense Elia Capsali, muito conhecido, os primeiros a serem escravizados han sido aqueles judeus de Castilha que entraram em Portugal sem pagar o imposto, porque tinham um documento dizendo somos permitidos de permanecer aqui porque havemos pago o imposto de 8 cruzados. Pero se encontravam sem documento, porque não han pagado ou han perdido, pois seriam escravizados. Os outros que foram escravizados mais tarde são, logicamente, aqueles que não han partido, que se quedaram aqui e que não tinham permissão para se quedar. Há um cronista muito conhecido, de origem portuguesa, que se ha estabelecido no Império Otomano, que é Gedalia ibn Yahya, da famosa família dos Negro, que ha imigrado de Portugal mesmo antes da expulsão de 1496. Ele considera que Juan II ha reiterado alguns erros, alguns padres, como forma de pressão para que estes pagassem o imposto. E também há um cronista português, Garcia de Resende, que ha escrito uma crônica sobre Dom Juan II, disse que se han retirado esses erros aos padres e se os ha convertido ao cristianismo e se os ha exportado para a ilha de São Tomé, juntamente com o capitão Álvaro de Caminha, de que falaremos mais tarde, precisamente para se quedarem afastados do judaísmo, afastados de seus padres desde niños, não? Para que não tivessem uma educação completamente cristiana. Ora, os cronistas são também muito diferentes quando falam do número dos enviados. Elia Capsali disse que han sido enviados 5.000 niños a la isla de São Tomé. Abraham Ben Suomo Terrutiel ha dicho que eram solamente 800 niños. Pero o impressor alemão Valentin Fernandes,
Em 1506, diz que foram 2.000 ninhos. E daí a informação que dá título a esse filme hecho por uma comunidade El Puerto. Me parece que é um número um pouco exagerado, como veremos por el testamento de Álvaro de Caminha, que ha sido el capitán a quien el rey Don Juan II ha ordenado que levase os niños para a isla de São Tomé e que cuidasse deles e os educasse como cristianos. Ora, Valentim Fernandes disse que Juan II ha mandado o capitão Don Natário Álvaro de Caminha com 2.000 meninos de 8 anos para baixo, que ha tomado aos rodillos de Castilha e que les havia mandado baptizar. Muitos haviam morrido e em 1506, segundo Valentim Fernandes, nessa data seriam apenas 600 ninhos. Os outros haviam todos morrido, sobretudo de doenças e porque han sido atacados, segundo algumas crônicas, por serpentes e por uns lagartos. É muito conhecido em uma cronística hebreia, sobretudo em Samuel Uske, por exemplo, e outros cronistas. Já voltaremos a uma questão dos lagartos, porque não há lagartos tão grandes. Na isla de São Tomé há serpentes, há uma serpente venenosa que é a serpente negra. Sim, essa pode quedar, é uma serpente endêmica. Os lagartos, quizás, seriam crocodilos, porque em 2022 há notícias que os pescadores e as mulheres de São Tomé não queriam pescar em uma praia porque se quedava aí um lagarto. Então, as pessoas começaram a buscar sobre o que era esse lagarto e, de hecho, era um crocodilo. Há notícias que os crocodilos que vêm de África, por causa das correntes, se podem transportar a algumas islas. E quizás algum desses crocodilos, como esse crocodilo mais atual de 2022, se há quedado na isla de São Tomé com outros, se há procriado e realmente quizás há atacado algumas pessoas, entre os quais os ninhos que se han quedado aí. Segundo também Valentim Fernandes, muitos desses ninhos judíos, mais tarde, quando han crescido, tiveram filhos de escravas africanas. Portanto, São Tomé era também uma isla importante no tráfico de escravos, sobretudo vindos de São Jorge da Mina, uma feitoria criada por os portugueses, por Dom Juan II, por ordem de Dom Juan II, para importação de escravos e de ouro de África. Portanto, alguns tiveram filhos dessas escravas africanas. E, portanto, só para salientar que temos, logicamente, ninhos e ninhas que han sido, portanto, trazidas para a isla de São Tomé. A ilha de São Tomé foi avistada pela primeira vez em 1470. Sua colonização ha começado em 1486. O primeiro capitão donatário ha sido um homem chamado Juan de Paiva, que, segundo dizem as crônicas, ha trazido alguns judíos em sua comitiva para povoar a isla, mas não temos uma certeza. E o que podemos saber é que, com este primeiro capitão, as coisas não se han passado muito bem. Muita pessoa ha morrido, porque o clima é muito mau em São Tomé, é muito caliente, é um clima tropical úmido, com muitas moléstias, malária, etc. E, portanto, este primeiro surto de população se ha quedado muito mal e muito restrito. E, portanto, Dom Juan II, que é o rei da expansão em África, e ele tinha planos muito específicos relativamente à costa africana, à exploração da costa africana, inclusivamente porque era uma forma de se impor à Espanha, à recente
país muito poderoso que se chama Espanha. Era precisamente de apostar em uma política expansionista em la costa africana. Basta recordar que foi em seu reinado que o navegador Bartolomeu Dias ha chegado a passar ao Cabo de Boa Esperança, de tal forma que no reinado seguinte de Dom Manuel I, quando Vasco da Gama, como é conhecido dizer-se, ha descoberto o caminho marítimo para a Índia, só ha descoberto uma porção muito pequena. Portanto, desde praticamente a cidade, desde o Cabo, perdão, hasta Sofala em Moçambique, porque tudo que era costa africana ha sido conhecido no tempo de Juan II. Ora, como era um rei que tinha um plano muito fixo em relação à colonização e à expansão, claro que pretendia que São Tomé não se quedasse despovoada, que fosse uma terra cultivada, até porque as pessoas sabiam que tinha potencialidades agrícolas. E pensava, sobretudo em São Tomé, como uma terra de açúcar, em que se plantasse a cana de açúcar. E, portanto, tinha em sua cabeça um plano específico para o desenvolvimento da ilha de São Tomé. Mas para esse desenvolvimento é necessário haver pessoas. Pronto. Ora, então aí apontado um nome de seu círculo muito próximo, um homem que se chama Álvaro de Caminha, que ha sido o terceiro capitão donatário e que ha sido capitão em la ilha de São Tomé entre 1481 e 1495, data em que escreve seu testamento, que é o documento mais importante que temos em mãos para conhecer a história dos ninhos de São Tomé. É um documento muito grande que se encontra no corpo cronológico de Torre do Tombo, muito próximo de mim, pero ha sido publicado. Esse documento ha sido publicado por el professor Silva Dias, já há muitos anos atrás, em uma coleção de documentos sobre a história da expansão portuguesa, no volume 3. Portanto, se pode ler facilmente esse documento. Ora, o que sabemos, pelas ordens, pelos documentos que há legado, é que Caminha, esse Álvaro de Caminha, ha sido acompanhado a la isla por trabalhadores especializados, como carpinteros, ferreiros e mestres em açúcar, que vinham da isla de Madeira, onde também se cultivava a cana de açúcar, assim como animais, caldeiras e objetos necessários para a construção dos primeiros engenhos de açúcar. Ora, foram também para a isla de São Tomé degradados pessoas que han cometido crimes não gravíssimos, pero como roubado, etc., e que em São Tomé comutavam suas penas até serem redimidos por ordem del rei. E também as crianças judias. O que eu quero especificar é que as crianças judias han sido, quizás, o elemento mais importante desse sonho de povoação da isla de São Tomé. E nós sabemos, claro, que Dom Juan III não investir em uma ida de tanto ninho para a isla de São Tomé para que morrissem aí. O ideal é que se reproduzissem como cristianos e se quedassem cristianos e povoadores da isla. Por quê? Porque no testamento nos disse Álvaro de Caminha que o rei Juan II ha criado condições para a sobrevivência das crianças judias. Para cada grupo de 5 ninhos, havia um escravo e uma escrava africana que tomavam conta desses ninhos hasta que se quedassem maiores e pudessem cuidar de sua vida. E, além disso, ha enviado mantimentos para todos os habitantes, não só para os ninhos, mas também para os degradados, os oficiais, etc., para que se pudessem comer e viver bem durante 2 ou 3 anos.
e depois teriam que ser por si próprios, não? Tinham que fazer sua vida. Ora, o mais interessante no testamento de Álvaro de Caminha é que qualquer pessoa pode ver que é uma pessoa muito humana, que é uma espécie de humanista. Seu testamento é muito grande. E aí se vê que ele se comporta como se fora o padre de todos esses ninhos e ninhas. Porque no testamento explica, por exemplo, aquela pessoa que deveria ser seu sucessor, porque ele sabe que está para morrer, homem supremo que se chama Pedro Álvares, que deveria cuidar muito bem desses jovens, de sua saúde, de sua alimentação. E, mais interessante, que se esse primo queria retornar à metrópole, sair de São Tomé e regressar a Portugal, que deveria trazer consigo os ninhos, os 600 ninhos que se quedavam em São Tomé, quer os casados, porque havia já pessoas que haviam casado e constituído família, quer os solteiros. Inclusivamente sabemos que Álvaro de Caminha ha sido muito gentil perto de sua morte com esses ninhos. Ha dado algumas porções de terra a determinadas pessoas, a Francisco, a Álvaro, claro que tinham nomes cristianos, já não tinham nomes judios. Inclusivamente, les ha designado para ofícios régios, como almoxarife, ouvidor, etc., para que se integrassem completamente em uma vida administrativa de la isla. Informa também que algumas dessas chicas, de origem judia, han casado com degradados. Portanto, temos filhos de escravas africanas e também temos casamentos com pessoas degradadas. Perdão. E disse também que aquelas chicas que han sido abandonadas por seus maridos, os solteiros e as solteiras, deveriam regressar ao reino, não deveriam quedar-se em la isla de São Tomé. Pronto, isso é a decisão de Álvaro de Caminha antes de morrer em 1499, já no reinado do rei seguinte, Manuel I. Ora, o que sabemos é que esse primo, Pedro Álvares, não ha obtenido o cargo de capitão donatário, porque o rei Manuel I não lhe gostava, não confiava nele. Pero não ha regressado ao reino, porque o mesmo Manuel I o ha designado alcaide do Castilho de São Tomé. Ora, se ele não é regressado ao reino, os ninhos de São Tomé, ou os jovens agora de São Tomé, também quizás não han regressado ao reino, mas isto é uma hipótese. Há agora várias questões, pero não há documentação sobre que atesta, são hipóteses, não? O que ha sucedido a esses ninhos. Quizás alguns han hecho regressar ao reino. Por exemplo, Álvaro de Caminha habla de uma chica que se chama Úrsula, que era uma espécie de enfermeira desse capitão. E é muito preciso relativamente a ela. Disse, essa chica não se pode quedar aqui. Tem que ir para Portugal, porque tem uma saúde muito frágil. E aí, ou temos que arranjar um marido para ela, ou então tem que se quedar monja. E, portanto, ele tem decisões muito precisas, porque conhece o caráter de cada um desses chicos e chicas, e está muito interessado em que tenham um bom futuro, um bom destino. O que se pode pensar é que alguns se han quedado aí na isla de São Tomé, outros se han envolvido no tráfico de escravos e de ouro a partir da feitoria da mina, que hoje é conhecida como Elmina e que se encontra na costa de Gana, e que outros quizás han regressado porque poderiam ser à metrópole, tanto ao reino de Portugal.
pero não temos, hasta agora, nenhuma notícia concreta sobre o destino final dessas pessoas. Há, de hecho, pessoas que han sido incriminadas por la Inquisición, pero são pessoas que vieram do Reino de Portugal e que han passado por São Tomé e onde foram acusadas, mais tarde por testemunhas, de praticarem atos de criptojudaísmo, pero han sido acusados somente quando han regressado a Lisboa, porque a Inquisição praticamente não ha atuado na isla de São Tomé. E não ha atuado na isla de São Tomé por quê? Porque os inquisidores não se queriam deslocar a São Tomé. Não tinham medo de morrer de malária, por causa do clima, por causa que era muito difícil viajar por mar hasta a isla de São Tomé. Não, nenhuma pessoa, mesmo o bispo de São Tomé, praticamente nunca se ha quedado em São Tomé. E os prelados de São Tomé tinham muita má fama de serem amancebados e coisas assim. E, portanto, praticamente, a isla de São Tomé não ha tenido uma visitação do inquisidor. Pero o que sabemos dos processos movidos pela Inquisição de Lisboa contra essas pessoas que han quedado algum tempo na isla de São Tomé é que não eram pessoas do grupo dos Ninhos de São Tomé. Portanto, ou seja, não há nenhum dado nos processos que nos diga há sido um desses ninhos que finalmente se ha quedado criptorrodio. Não, são pessoas que simplesmente vinham de Lisboa, passavam pela isla de São Tomé, aí foram acusadas de atos de criptorrodaísmo e depois han sido apanhadas pela Inquisição quando regressavam. O que parece é que essas pessoas, como han sido educadas, como desde hijos, desde muito pequenos, por esse capitão e quizás por outras pessoas cristianas de la isla, pois se tornaram completamente cristianos. Portanto, ou seja, han perdido todas as bases possíveis de uma ritualística judia que lhes ha sido ensinado por seus padres desde hasta os 8 anos. E, portanto, se ha integrado completamente. Pero isso são hipóteses, porque os documentos, como o dicho, os documentos que temos à nossa disposição são muito parcos. Temos algumas referências em uma cronística portuguesa, sobretudo do cronista Rui de Pina e do cronista Garcia de Rezende, que são muito lacônicos, dizem simplesmente que Dom João II aí ordenado que retirassem nem dizem um quantitativo, dizem ninhos dos judeus castelhanos para que fossem enviados à isla de São Tomé. E depois, o que é passado para a cronística judia foram os 2000. Pero, ao Vatican, habla de 1000 pessoas, não habla de 2000 pessoas. Portanto, esse número também deve estar um tanto quanto equivocado. A fixação em as 2000 pessoas vem de um manuscrito muito conhecido do impressor Valentim Fernandes, que, claro, ha sido leído também por os cronistas judeus, não? Como Emanuel Aboab e outras pessoas, pero também não temos uma certitude se seriam de facto tantos ninhos, não? Porque já é complicado cuidar de 1000 ninhos, quanto mais de 2000 ninhos. É só o que tenho para dizer sobre o assunto e, portanto, estou aberto a eventuais questões. Excelente, qué profundo y qué conocimiento del tema, el detalle. Nunca había escuchado tan al detalle la historia del año 1493, 94 y todo ese periodo de gran expansión de Portugal en África. 2, 3 preguntas. No resulta lógico enviar niños
a una isla, digamos, a 7.000 kilómetros. ¿Qué podían ayudar a la colonización, niños? Sí los encarcelados, sí los adultos, etcétera, pero los niños de corta edad eran más bien un problema, salvo que el fanatismo de João II ha querido ser como, llamémosle, una retaliación, una venganza contra los judíos, no sé. Y la, la segunda pregunta es, la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón. En alguna vez leí que duplicó casi la población judía de Portugal. ¿Es así? Una tercera pregunta es, eh, en síntesis, el video que hemos visto, por supuesto, con mucha ficción, entonces diríamos que se podría decir que guarda bastante la realidad. Esa es tu opinión. Eh, ya están las tres preguntas. La primera era, recuerda, ¿por qué niños? Si es para una colonización, no se necesitan niños. Eh, ¿Qué Entonces, opinas? vou tentar responder. Como eu disse, Juan II era uma pessoa muito obstinada em seus intentos. Era obstinada em tudo. Era uma pessoa um pouco violenta. Tanto que, como disse, era obstinada não somente em uma questão dos judíos de Castilha, pero era obstinada também em relação a tudo, à política interna de Portugal completamente. Queria ser o rei como Maquiavel. Era como se diz, um rei maquiavélico, se bem que Maquiavel é mais tardio que Juan II. Então, era como disse, podemos ver isso pelo testamento de Álvaro de Caminha. Era como se fosse um sonho, não é? Era assim, lá primeira, como eu disse, os ninhos de São Tomé não han sido os primeiros povoadores de la isla. Ha havido um intento de povoação anterior que ha falhado. E, curiosamente, eu não sei se estou de acordo, alguns historiadores pensam que eles iam matar o problema de que muitos ninhos anteriores han morrido desses primeiros povoadores. Que os cronistas hebreus dizem que han sido comidos por lagartos, que han morrido de molestias muito graves, etc. E, portanto, iriam matar. Portanto, e o que parece também, para o testamento desse tal capitão, que era como se fosse o padre dos ninhos, era como se tentasse ser alguma coisa de novo. Eram os novos povoadores do futuro, ao caminho, como se forem agentes da coroa portuguesa. Não era uma coisa para ser de imediato, era uma coisa para o futuro. Portanto, me parece que era esse o plano de Juan II. Em relação a... É verdade que duplicaram, com a chegada dos judíos de Castilha, sobretudo a cidade de Évora, que era uma cidade importante para onde se deslocava a corte quando havia peste em Lisboa, pero Lisboa e Évora han recebido tantos judíos que ha havido um problema de segurança. E as autoridades das cidades se lamentavam ao rei que não conseguiam local para que essas pessoas pudessem residir. Tinham que ir para a parte cristiana. E que havia pessoas que não tinham nada que comer, porque han perdido tudo durante o viagem de Espanha para Portugal, e que a única forma era de roubar, de matar, etc. Aí havia um problema grave de violência por causa disso. E Dom Manuel, nesse caso é o rei Dom Manuel, ha tentado impor a ordem, pero finalmente
inclusivamente por pressão de Castilha, porque ele queria casar com a hija dos reis católicos, com a Isabel, teve que mandar expulsar todos os judíos de Portugal, del reino, porque não há sucedido o mesmo em las partes do norte de África. Curiosamente, é o mesmo rei que ha expulsado os judíos del reino de Portugal, ha permitido a existência de judíos, de barrios judíos e de rabis em Safi e em Zamor, em la costa de Marruecos, hasta que essas cidades han sido abandonadas. A terceira pergunta, já não me Era, recordo. no, no, entonces, en líneas generales, el, el video refleja, bueno, diríamos, por supuesto, con algunas ficciones, eh, lo que pudo haber pasado. Coincides, por supuesto, es ficcionado, O pero filme. tiene, digamos, hay que llevar del libro de historia al film, hay que ficcionar, si no, no se puede llevar no, no se Não, o puede que me leer parece. texto. Yo diría que más o menos coincide con lo que me estás contando. Por supuesto, no sabemos si fueron 2000, si fueron 800 o si fueron 5000, pero que fue un número importante, seguro, ¿no? Eso parecería que es así, ¿no es cierto? Sim, o que me parece por el filme é que a comunidade de Porto hace um bom trabalho em termos de divulgação. Não somente em termos desse filme, pero também um outro filme que eu assisti no Festival del Cine Israelita em Lisboa sobre Aristides de Sousa Mendes, portanto, é o cônsul Ah, que ha ajudado. São filmes para todas as pessoas. São filmes, não são muito intelectuais, mas são filmes muito bem hechos e transmitem uma informação que é correta. Isso para mim é o mais importante. Claro que, como havemos visto, mesmo agora temos lacunas, coisas que não sabemos muito bem, porque não há documentação suficiente. Pero o que me parece é claro que o filme há sempre um aspecto ficcional. Há sempre tem que haver. Pero me parece muito bem hecho e que cumpre seu objetivo, que é delegar à maior parte das pessoas o conhecimento desse episódio tão interessante. excelente, excelente, excelente. Quiere hablar Leonardo Yo y tengo algunas mientras les recuerdo a la gente que el 23 y 24 de ahora de agosto, 23 y 24 de agosto, hacemos el 10º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes. Vienen gente de Europa, de Israel, de América Latina. Por favor, conéctense con el CIDICSEF porque es una y va a venir una famosísima cantante de temas sefardíes, que es Fortuna Safdie de Brasil. Así que conéctense con el CIDICSEF, que seguramente van a recibir mucha información y muy importante. Le damos la palabra a Leonardo Abadi. Si ves la lista de oradores para el simposio ya está cerrada, tenemos lugar para un orador que venga de Lisboa. Bueno, tengo algunas preguntas que son por ahí técnicas dentro de mi condición de aficionado. En primer lugar, en lo que se refiere a las fuentes de investigación de esta historia, por lo que usted dice, es como que sería un poco piramidal, arrancan fundamentalmente de los documentos oficiales y del testamento de Álvaro de Camiña. ¿Existe alguna otra fuente, por ejemplo, testimonio de los padres, de que hayan sido despojados de los niños? Nada. Infelizmente, posso falar? Ok. Sí. Infelizmente, nada. O nada é sempre muito relativo, porque temos ainda muitos processos da Inquisição por analisar. São milhares e milhares de processos. E quizás um dia venha uma informação importantíssima sobre o assunto. Pero
não, hasta agora, não conosco nenhum documento de nenhuma Guiné, por exemplo, falando do assunto. Há documentos de Guiné, sobretudo da Guiné de Cairo, que são Ujú. muito importantes sobre, são as vozes dos judeus mesmo sobre a expulsão, ou alguns que se quedam em Turquia. Pero eu tenho um aluno turco, por exemplo, e sempre lhe pergunto se encontra alguma coisa em as fontes de turcas. E também tenho um aluno marroquí. Pero, Bien. pero não, hasta agora é muito lacônico. O que temos hasta agora são informações muito escassas, pero nunca dos padres, pero sempre dos cronistas cristianos e dos cronistas judeus, o que para mim também é uma incógnita. Por que isso? Porque, por exemplo, quando foi o batismo forçado em Portugal, há referências mais tarde nos processos da Inquisição. Algumas pessoas que são tomadas por a Inquisição dizem: me ha sucedido isso quando era niño e meu padre ha sido batizado no norte de Portugal. E disse, nós sabemos que o batismo não é sucedido somente em Lisboa, pero em todo o Portugal. Pero relativamente aos ninhos de São Tomé, hasta agora, Ok, não há informação, não há informes. ok. La otra pregunta, ¿existe alguna evidencia demográfica en la población de Santo Tomé que aquellos descendientes de niños portugueses se reconozcan, reconozcan su origen, o hoy en día de que asuman su origen sefardí? Que eu conheça, não. Claro que há sempre pessoas que estão à moda, que querem estar à moda e que dizem provavelmente que são de origem. Pero, ao contrário de Cabo Verde, sim, em Cabo Verde, sim, temos um grupo muito importante que são pessoas de origem marroquí. E então, e que são muito orgulhosas de seu passado e que têm nomes judeus, não? Benoviel, etc. Pero em São Tomé não há. Não há. Eu me recordo que não há pessoas atestadamente, não? Há um escritor que se chama Orlando Piedade, que ha escrito um livro de ficção sobre os ninhos de São Tomé. Pero ele não se disse que é de origem judia. Não tem essa intenção de dizer, nem tampouco sei se é de origem ou não. É uma pessoa de São Tomé. Não me parece que há informes de pessoas aí que sejam de autóctonas, que sejam de origem judia. Ok. Há havido um estudo de genética, se bem que, não, que é um assunto que não me gusta muito, pero o que he visto é que mesmo essa pessoa que ha hecho uma espécie de estudo de genética em uma população de São Tomé não ha notado nada. Ah, Não ha notado e então provavelmente se ha devolvido, mas como eu disse, provavelmente como a população de São Tomé é uma população africana, não há mulatos em São Tomé, há poucos. Ao contrário de Cabo Verde, é que há muitas pessoas que dizemos mulata, não? Que se nota que tem traços de europeu e de africano. Em São Tomé as pessoas são muito escuras, são muito africanas e, portanto, não há praticamente não há sequer traços físicos de população mulata, não? ok. Portanto, Bueno, não temos. José, muchas gracias. No sé si Mario, vos querés decir algo. La verdad que para nosotros fue muy esclarecedor. Particularmente yo no conocía esta historia, yo conocía esta y creo que muchos de nosotros tampoco la conocíamos. Y bueno, es haber sabido de esto con tanta erudición como nos ha explicado José. No sé qué decís, Mario, vos. Okay. Que queremos agradecer profundamente el gesto de contarnos tantos detalles y tan profundos de este hecho que nos amplió notoriamente lo que decía el video. Les recordamos que el 23 y 24 de agosto tenemos el 10º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes, así que, bueno,
que también va a ser transmitido por internet, así que también José Alberto puede ver. Tá bom. Y bueno, nuestro agradecimiento a las instituciones que nos apoyan y a FECELA. Está justamente Gastón Maya, el presidente de FECELA, viendo este video. Queremos agradecerle a todos e invitarlos a continuar siempre en contacto con nosotros. Ilan tiene Muchas la gracias. última palabra. Bueno, Muchas Mario, gracias. me robaste las palabras. Iba a contar del simposio, así que no voy a ser mucho más redundante. Empiecen a contar por todos lados sobre las actividades que llevamos adelante con el CXF. Yo avisé que iba a ser un lujo, que iba a ser un placer y un honor tener al invitado del día de hoy, así que creo que me quedé corto con todo lo que dije. Han sido todos muy amables por acompañarnos. José, gracias. Allá en Portugal, creo que ya son como las 12 de la noche, así que doblemente Sim, gracias, gracias por ello. Será hasta obrigado. la próxima y un abrazo grande a todos y ojalá que ya el próximo encuentro sea, como siempre decimos, con los 50 secuestrados de vuelta en casa. Nos vemos y será hasta Já la próxima. estava a Nos próxima. vemos.